Olá, crianças, bom dia a todos. Bom dia! Bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, nós vamos retomar com as nossas aulas de matemática, ok? E nesse semestre agora, começando o terceiro bimestre, nós vamos ver qual o assunto, quem sabe? Ideias da divisão. Muito bem, divisão, né? E para conceituar a divisão, a tia fez aqui de acordo com o livro, o passo a passo da divisão, ok? E aí você de casa, vamos abrir o seu livro na página 134. Das páginas 134 a 139, nós vamos ver o passo a passo da divisão. Lembrando que a divisão, ela anda entrelaçada com quem? Com a multiplicação, ou seja, é a operação inversa, né? Para a gente desenvolver melhor a divisão, nós vamos ter que estar craque na multiplicação, ok? Então, continua estudando a tabuada de multiplicar, porque quando você for fazer o passo a passo, for fazer alguma continha de dividir, sempre vai pedir a multiplicação, ok? Então, vamos lá com a tia aqui na página 134. Ideias da divisão. Vamos ver o conceito de dividir. Leia bem alto, Esther. Dividir é repartir algo. É a operação matemática que determina a quantidade de vezes que um número dividido está contido dentro de um outro número dividido. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Pronto, muito bem. Então, o que é dividir? É repartir algo, né? Então, na operação matemática, que determina quantas vezes um número, que é aquele divisor, está contido dentro de outro número, que é o dividendo. Então, na ideia da divisão, nós temos aqui essas três partes, ó. Ideia de repartir igualmente, ideia de quantos cabem e ideia associada à configuração retangular. Vamos ver aí no livro o exemplo de cada um. Primeiro, sobre a ideia de repartir igualmente, que é o conceito mais simples que a gente tem da divisão. Olha só, tem um exemplo aí. A comunidade de Érica organizou um grande passeio ao shopping. As crianças e os adultos poderiam escolher entre ir ao cinema, ir à lanchonete ou passear pelo shopping. Então, tem três opções de passeio, né? No geral, foram 9 crianças. Olha aí outro número aparecendo, 9 crianças, que deveriam ser divididas igualmente entre os três grupos. Como você dividiria igualmente as crianças nos espaços? Aí tem o exemplo, né? Assim, 9, que vem a quantidade de crianças, né? Dividido por 3, que seria a quantidade de opções de passeio, né? 9 crianças e 3 passeios. Como é que ficaria? Eu vou procurar na multiplicação um número que multiplicado por 3 vai dar igual a 9. Ou se aproxime de 9, né? Que número seria esse? O 3, né? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Como você dividiria igualmente essas crianças no espaço? Você pega a quantidade de criança e divide pela quantidade de espaços, né? E aí nós teríamos, ó, aí na lanchonete tem o cinema, não é? Tem os dois ambientes, né? Faltou só o último, que seria o passeio pelo shopping, porque já está dando a ideia aí, né? Do shopping, esse ambiente aí. Então, as três opções. Agora, ideias de quantos cabem. Como seria essa ideia? Na comunidade de Érica foi organizado um pacote de diversões com 6 brinquedos. É esse aí que já apareceu o primeiro número, né? E foram convidados 40 crianças para brincar nele. Para organizá-las, era necessário formar filas com 10 crianças cada. Quantas filas foram formadas se na comunidade havia 40 crianças? Então, olha como é que ficaria organizada essa continha. Nós temos aí 3 números, né?
Temos o número 40, que é a quantidade de crianças, tem o número 10, que é a quantidade de filas, e tem o número, qual é o outro número? 4, não é isso? Lá no início, não é isso? Isso. Então, como é que a gente ia fazer? Você vai pegar o número maior, né? Porque o divisor ele não pode ser menor. Você não pode dividir um número menor pelo maior, que aí a continha já não vai dar certo. Então, seria o quê? O número 40, que é o maior, dividido por o número de filas, muito bem, 10, que ia ficar igual a 4, porque você vai multiplicar um número por 10, que vai dar igual a 40 ou vai se aproximar de 40. E aí a Esther já falou, seria o número 4. Por que, Esther? Porque se aproxima mais. Isso, porque a operação inversa, como é que fica? 4 vezes 10 é igual a 40, ok? Então, assim foram formadas 4 filas. E em cada fila teria 10 alunos, ok? E agora, a ideia associada à configuração retangular seria como? De acordo com o livrinho aí, no exemplo. As 56 cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 7 as fileiras, quantas são as colunas? E aí você vai fazer a divisão do número 56 por 7, não é? Então, 56 dividido por 7, qual é o número que dá certo? Por quê? Porque o 8 multiplicado por 7 vai dar igual a... Pronto. Então, sempre usando a multiplicação para descobrir o resultado da divisão, ok? Agora vamos lá na página 136. Vamos relembrar agora também alguns detalhezinhos da divisão que nós temos aqui, ó. Nós temos da letra A até a letra D o passo a passo da divisão para a gente relembrar, certo? Letra A. O que é que diz, Richard? Lê bem alto. Pronto, olha aí, só para relembrar, a divisão é a operação inversa de quem? Da multiplicação. Olha isso aqui na prática, ó. 20 dividido por 4 é igual a 5. Por quê? Olha a operação inversa. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, 20 dividido por 4 é a mesma coisa que se eu dissesse 5 vezes 4, ou 4 vezes 5. Porque a gente usou quem aqui? A operação inversa. Isso aqui é só para a gente ir relembrando, certo? Letra B, olha outro detalhe também, que tem que ter na divisão. Na divisão exata, o resto é sempre zero. Olha aqui, ó, o resto, zero. Isso aqui é uma divisão exata, ok? Sempre que você fizer uma resolução dessa e der zero, essa divisão vai estar exata. Então, aqui, ó, 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 vezes 2 é 20. Para 20, nada. Então, não teve resto aqui. Quando não tem resto, eu digo que é uma divisão exata. Muito bem. Na letra E, outro detalhe aí. Na divisão inexata, o resto é diferente de zero. Ou seja, ó, sempre vai ter um numeral aqui. Agora, lembrando, ó, esse resto aqui nunca pode ser igual ou maior que esse número aqui, que é o divisor, certo? Porque se for, pode continuar dividindo ainda, pode continuar contínua, certo? Então, a divisão inexata é o oposto da divisão exata. Na divisão exata, o resto é zero. Na divisão inexata, sempre vai ter um resto aqui diferente de zero, ou 1, ou 2, ou 3. Agora, lembrando, não é só o primeiro número que aparece aqui que vai ser resto, não. Se eu continuar, se eu ver que esse número aqui é igual a esse, ou maior, continua a continha dividida até ele ficar menor, certo? Que é o divisor
Então, aqui, ó, 35 dividido por 4 é igual a 8. Quanto é 8 vezes 4? 32. 8 vezes 4. Quanto é 8 vezes 4? 32. 32 para 35? 3. Por isso que deu o resto. Esse 3 aqui eu posso dividir pelo 4? Não, porque ele é menor, né? Se fosse um 4 aqui no resto, eu continuaria dividindo. Então, aqui ele vai ser resto. A conta termina aqui. Essa continha é o quê? Inexata. Por quê? Porque O resto é diferente do zero, certo? Agora, o último passo aqui, letra D. Na divisão, o resto não pode ser maior que o divisor, que foi o que a tia citou aqui, né? Então, olha só. 25 dividido por 3 é igual a... Quanto é 8 vezes 3? 24 para 25, 1. Então, o resto aqui, ele não pode ser maior que o divisor, ó. Resto, divisor. Por que que a continha encerrou aqui? Porque o 1 é menor que o divisor, né? Então, encerrou. Se aqui tivesse dado 3 ou 4, a conta não encerraria. Vai continuando até diminuir o número. Vamos agora para os termos e algoritmo da divisão. Nós vamos ver na página 137. Ou seja, é o nome de cada número na continha, tá? Nós temos aqui, ó, 12 dividido por 6 é igual a 2. Porque 2 vezes 6 é igual a 12. 12 para 12, nada. Então, quais seriam os termos de cada número desse? O 12, como é o nome dele? dividendo. Todos dizendo. Dividendo. O 6, quem é? Divisor. O 2 Quociente. e o 0, resto. Então, agora eu vou inverter. Quem é o dividendo? Quem é o divisor? 6. Quem é o quociente? E quem é o resto? Que é onde finaliza a continha. Então, esses aí são os termos da divisão, certo? Não tem os termos da adição, né? Que é parcela, soma, total. Não tem da multiplicação, não tem também da subtração. Então, a divisão é a mesma coisa, certo? Tem os termos. Cada número tem o seu valor e o seu nome. E nós podemos também fazer, lá na página 138, a divisão por dois processos. Processo longo e processo breve. No processo longo e breve, o resultado é o mesmo. Porém, a maneira de resolver, cada um tem a sua, né? Então, às vezes tem coisa que eu acho mais fácil, às vezes tem coisa que o meu colega acha mais fácil. O importante é que no final o resultado seja o mesmo, certo? Se o resultado não alterado é o mesmo valor, está correto. Então, vamos ver no processo longo. 46 dividido por 2. Eu vou dividir primeiro 4, né? Assim, 4 dividido por 2, quanto é que dá? 2 vezes 2, 4. Aí aqui, ó, o processo longo. Repetiu 4. 4 menos 4, 0. Eu não encerrei a continha porque falta quem ser dividido? O 6. Eu vou baixar o 6. Vou dividir o número 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 2. Aí eu repito aqui, 6 para 6, nada. Entendeu? No processo longo você repete o número para subtraí-lo, certo? Agora o processo breve, a continha já vai no automático, ó. 46 dividido por 2. Vamos dividir o 4 primeiro, né? 4 dividido por 2. 2 vezes 2. Ó, aqui eu não repeti o 4. Já botei mentalmente. 4 para 4, 0. Vou dividir quem? 6. 6 dividido por 2. 3 vezes 2. Botei o 6 no
automático aqui, ó, só na memória. 6 para 6, 0. Então, a diferença aqui, ó. Aqui é o processo breve e aqui é o processo longo. Alterou os resultados? Não. Então, a continha está exata. E a última, que a gente não trabalha com essa, mas também tem a opção, é por decomposição, onde cada número vai ter o seu valor, né, e lugar. Então, aqui, ó, 785 dividido por 5. Como é que eu faria dividindo pela decomposição? Primeiro eu vou decompor esse numeral aqui, o dividendo, né? E o divisor continua o mesmo, ó. 700 mais 80 mais 5. Todo o processo dividido. Só que na continha usual do nosso dia a dia, a gente não trabalha com decomposição. Aqui é apenas uma opção que também nós teríamos de fazer. Aí aqui, ó, você vai multiplicar assim, ó. 100 vezes 5. 1 vezes 5. 5. Então, 100 vezes 5 vai complementar só com 0. 500, né? Aí tá aqui, ó, 500, ok? Entenderam? Então, pela decomposição, você, para facilitar, você corta os zeros e na hora de escrever acrescenta o 0, ok? Então, na decomposição seria isso aqui, ó. Você vai decompor todo o numeral e depois fazer a soma dele e o resultado. Da mesma forma, ó, continuando, segundo passo e o terceiro passo. A forma da decomposição é apenas uma opção, mas ela não é usual no nosso dia a dia, ok? E para casa, você vai ficar estudando a página 139, né, que é a multiplicação com divisão, que é a mesma coisa. Essa tabelinha aí da divisão é a mesma coisa da multiplicação, ok? Que é a operação inversa. E para casa nós faremos quais as páginas? 140 e 141. Qualquer dúvida você volta na explicação, dá uma olhadinha no vídeo e faz e procura exercitar, certo? Na próxima aula a gente vai fazer a correção com todos juntos, ok? Já coloca lá em cima casa e bota a data de hoje. E a você, turminha de casa, beijão e vamos estudar tabuada, ok? Tchau!